É maravilhoso, hein, irmãos? Deus é bom, gente, aleluia. A gente podia encerrar já. Estou tão abençoado. Deus é bom demais. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Nós começamos o ano, primeiro culto do ano, eu ministrei uma palavra sobre a igreja que floresce. Foi uma palavra que Deus plantou no meu coração para esse ano, que nós íamos florescer, amados. Nós temos 22 anos dentro do templo, porque um ano praticamente na casa do pastor Nelson, e depois nós alugamos o espaço para inaugurar a igreja. E nesses anos, teve períodos em que não havia espaço nos bancos. Lá na Vila Ré nós tivemos um tempo que a igreja cresceu muito, cheia, e nós tivemos que sair de lá. Mas o Senhor não saiu do nosso meio. Aonde nós formos, Ele vai conosco, amém? Queria que você abrisse então Atos capítulo 1, a princípio. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Obrigado. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água, entretanto, depois de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que haviam se reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Então ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, fidelidade, pelo teu amor. A tua palavra é viva, eficiente, mais penetrante que a espada de 2 gumes. Fala conosco mais uma vez, Pai. Que a chama no nosso coração nunca se apague, Senhor. Que o amor verdadeiro pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja uma realidade na minha vida e na vida de todos os meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração mais uma vez nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Nós estamos há 22 anos pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo na Peniel, porque o Senhor mudou a nossa história. O Senhor nos tocou, o Senhor nos encheu da sua presença. Nenhum de nós estaria aqui se não fosse a presença dele. Sem o Espírito de Deus, ninguém pode servir a Deus. Deus tem a maneira dele de fazer as coisas, de escolher. Me lembro que eu passava sempre lá em Belo Horizonte, saindo de Belo Horizonte. Eu trabalho em Minas Gerais há mais de 30 anos. E todas as vezes que eu estava passando de Belo Horizonte para Betim, pela parte de trás da cidade, tinha uma parede velha, quebrada, lá no monte, no alto assim, só com uma frase, com um nome: Peniel. Isso há 30 anos atrás. E quando, há 23 anos mais ou menos, a gente tinha saído da outra igreja que eu abri em 2002, no ano 2001. Pela manhã eu estava indo para Andradina, e o solzinho ia nascendo, eram umas 6 horas da manhã, e o sol nascendo, e o Espírito Santo trouxe aquela palavra de novo ao meu coração, e me deu uma direção: você vai começar tudo de novo, e o nome é Peniel, é um novo nascer. O sol está nascendo de novo, o dia vai resplandecer para vocês. E aí Deus foi fazendo coisas, e nós nos cultuávamos na casa do pastor Nelson. A princípio só as cadeiras e o nosso violão. E aí um dia a insistência, principalmente da irmã Clarice: pastor, a gente tem que alugar um lugar. E aí eu comprei um púlpito, nós botamos um púlpito na casa do Nelson. E aí passou uns dias, eu fui rodando, e Deus nos levou lá no salão do Manuel. Ele tinha acabado de construir.
Nós não tínhamos dinheiro. O Manuel falou: a casa é minha, pastor. A mulher dele era auxiliar do padre aqui em Arthur Alvim. Ela ligou para mim e falou: pastor, a minha casa é para servir a Deus. O senhor veio. Eu falei: não tem dinheiro para pagar. Eu falei: não precisa. Vem aqui tomar café com a sua esposa, nós vamos conversar. E eles me deram a chave na mão, sem a gente ter recurso, sem ter dinheiro. Nós fomos orar lá dentro. E aí ele fez uma proposta, era alta. Eu falei: não posso. Ele falou: então eu vou te fazer pela metade, você só paga daqui a 3 meses. Esse dinheiro que seria pago ali, você vai comprar cadeiras, e no dia que você não puder pagar, não paga. E teve dias que eu fui levar um pacote de moedinha lá na casa do Manuel, na Patriarca, porque para completar o pagamento. Foi Deus que fez, usou quem Ele quis, da maneira que Ele quis. Manuel não é crente, mas Deus usou ele. Olha que coisa boa. Então a nossa história, irmãos, ela é marcada por situações assim. Os nossos adolescentes pequenininhos, quando a gente estava meio entristecido, eles juntaram a Aline, a Amanda, a Jéssica, o André, a Bruna, e eles disseram: tio, onde você for nós vamos. Vamos começar de novo? É isso que faz a diferença. Eu nunca vou me esquecer de quem começou conosco, irmãos. Ah, mas fulano foi embora, e daí? Eles fazem parte da nossa vida, da nossa história. Nós temos que amá-los todos os dias. Então Deus, Ele faz umas coisas assim com a gente. E aí o Senhor Jesus, no capítulo 24 de Lucas, no capítulo 40, no versículo 49, Ele diz assim para os seus discípulos: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele tinha uma promessa para os discípulos, que é uma promessa para mim e para você, porque a igreja nasceu aqui no Pentecostes. Eles tinham que permanecer na cidade. Aí Jesus aparece para eles por 40 dias consecutivos. Depois ele se ausenta, um período de 10 dias. Completa-se 50 dias, que é o Pentecostes. A festa que eles tinham no passado da colheita, agora para nós é um novo momento. E ao completar-se aqueles 10 dias, eles estão cumprindo o que Jesus ordenou. Reunidos, juntos na cidade de Jerusalém. O que significa isso? O lugar que oprimia, o lugar que machucava, o lugar que representava o risco, o perigo para eles, porque eles estavam sendo perseguidos. Jesus disse: não foge. Ninguém sai, em Jerusalém vocês ficam. E lá eles estavam em Jerusalém, reunidos todos. Jesus aparece para eles novamente e diz: olha, daqui a alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. João batizou com água para arrependimento, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí eles permanecem por 10 dias no cenáculo, um lugar comum. Não era o templo, era uma casa. Estão lá reunidos. E a presença de Deus vem sobre eles, queridos. Quando Jesus faz a promessa, um deles lá sempre tem um curioso: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Eu falo assim: não te cabe saber isso, fica nas suas. Vocês são folgados, vocês querem saber coisas que não te cabem, nesse é o tempo ainda. Mas espera. Eles estão todos reunidos lá, irmãos, em oração, esperando uma promessa de Deus. Deus tem promessa para nós, queridos. Deus tem algo especial para nós, sempre teve. E a promessa, ela tinha a ver com o que eles tinham de propósito para cumprir. Eles precisavam cumprir um propósito de levar o Evangelho por todas as nações, ensinando as pessoas a guardarem os mandamentos. Mas eles não podiam fazer isso sem a presença de Jesus. E agora Jesus foi para o Pai. E Ele disse: quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. A maior prova da ressurreição é a descida do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Agora Ele habita em mim, habita em você, habita em nós. Então os discípulos, no capítulo 2, eles agora estão reunidos no mesmo lugar. Diz assim: e ao completar-se o dia de Pentecostes, os 50 dias, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som de um barulho semelhante a um vento impetuoso soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Para quê?
Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntaram-se em grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam aos outros: porventura não são todos os galileus que estão falando? Contudo, cada um de nós os ouve em nossa própria língua materna. Nós que somos habitantes pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e todas as partes da Líbia, próximos daqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandezas de Deus na nossa própria língua. Eles foram cheios do Espírito Santo para falar da palavra de Deus, das grandezas de Deus, dos feitos de Deus. Amados irmãos, todos nós, a igreja, precisa viver na presença do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, dependente do Espírito de Deus. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer absolutamente nada. Há estudos, diferenças entre as linhas de pregação. Os pentecostais dizem que o batismo com o Espírito Santo é uma nova unção, uma nova bênção, é um momento diferente, onde eles são marcados e vão falar por línguas. Se você não fala em línguas, você não tem batismo do Espírito Santo. Enfim, os reformados, e eu me incluo entre eles, creem que todos aqueles que são de Cristo têm o Espírito do Senhor, porque não é possível você ser de Cristo e não ter o Espírito de Deus. Mas todos nós não podemos fazer absolutamente nada para Deus sem estar cheios do Espírito Santo. Alguns reformados creem que os dons espirituais cessaram. Eu não. Nós vivemos embaixo da direção do Espírito Santo. É o Senhor que nos leva a ter visão, revelação, a orar pelos enfermos, eles serem curados, a orar em línguas, a ver a interpretação de línguas. É o Senhor que faz. Isso não me incomoda, se o outro crê ou não crê, importa o que Jesus está fazendo. Agora eu queria falar com os irmãos sobre isso. Qual é a finalidade? A igreja nasceu nesse momento. Ela precisou do derramar do Espírito Santo para começar. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos, mas Jesus falou: fica aí, fica parado, fica na cidade, aguardando que do alto vocês sejam revestidos de poder. E para que, o Senhor, que nós precisamos ser revestidos de poder? Aí o verso 8 diz assim, olha, em diante: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas. É para ser testemunha do Senhor, é para falar dos feitos de Jesus, é para falar do nome de Jesus, não do nome da nossa igreja. Nós não somos cheios do Espírito Santo para falar do pastor João, do pastor Nelson, da Peniel. É para falar de Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, anunciar a tempo e a fora de tempo quem é Jesus. Então a promessa é para mim, é para você. Qual é a realidade que a igreja vive quando ela é cheia do Espírito Santo? Jesus diz: vocês vão ser cheios de poder. Aí, irmãos, é uma pena que muitos pensam que esse poder é para aparecer, é para eu falar diferente na igreja, é para eu ser visto. Quem tem que ser visto é Jesus. Nós precisamos ter o espírito de João Batista. Importa que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. É isso que nós precisamos. Jesus tem que aparecer em nós. E quando Jesus diz: vocês serão cheios do poder, irmãos, não é para a gente sair por aí. Eu tenho músicas que eu gosto demais, né? Mas alguns cânticos nossos dizem assim: nós declaramos que Jesus. Parece uma palavra mágica. Nós não declaramos, irmão, nós testemunhamos que Jesus é o Senhor. Então ser cheios do poder para poder testemunhar e pregar o Evangelho de Cristo a tempo e a fora de tempo, pregar para todo mundo. Jesus disse que eles precisavam permanecer na cidade de Jerusalém, porque era ali que eles tinham que começar, entre os seus perseguidores, entre os seus inimigos, entre aspas, porque nós não temos inimigos, irmãos. O adversário nosso é Satanás, as pessoas não. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós precisamos alcançar pessoas. Eu não vou pregar para aquele, porque aquele lá vai num lugar X, e daí? Às vezes me irrita a igreja que fica fazendo divisão. Fulano vai no centro, vai não sei aonde. Meu irmão, cria juízo. Jesus te chamou para isso, para ser luz. Luz, luz, luz. Receberão poder para testemunhar. Aonde? Jerusalém. Na casa dos meus. Ninguém é crente lá em casa, só eu. Jerusalém. É aí, rapaz, todo mundo vai te perseguir, vai falar mal de você, dizer que você é louco. É aí que você tem que pregar.
É aí que você tem que ser testemunha, que você tem que ser melhor. É aí que você tem que fazer a diferença. Poder para testemunhar, irmãos. Poder para falar do nosso Deus a tempo e a fora de tempo. A gente não pode ter vergonha, sabe, queridos, de assumir quem nós somos. Ontem, aqui na festa, graças a Deus, vocês viram, tinha 11 pastores aqui em cima, 11. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é relacionamento. Eu vou pregar na igreja deles, vou dar aula. Eles têm pouca gente, poucos líderes. Ele fala, pastor, me ajuda aí, eu vou lá. Quando a gente precisa, fala, vou lá, pastor, pode deixar, estou com você. Nós precisamos aprender a viver em comunidade, gente. Participar da vida das igrejas também. Amém? Nós precisamos uns dos outros, não dá para a gente andar sozinho. Aí um daqueles pastores, o Quinha, estava aqui do meu lado. Quando eu era pequenininho, ele era o maior da turma. Quando a gente tinha um problema, olhava para o Quinha. Negão forte. E eu, um nanico. Aí agora o Quinha vem aqui desse tamanho. E eu aqui, esse gordão. E o Quinha, pastor. Depois de quase 40 anos, a gente longe um do outro. Ele mora lá em Ferraz, onde eu morei. Nós jogamos juntos durante anos. Estudamos junto a terceira, quarta, quinta, sexta série. Até a sétima. Aí ele parou de estudar só para trabalhar e eu continuei. Agora ele é pastor. A gente se encontra pelo Facebook. Ele, posso ir falar com você? Claro que pode, rapaz. Testemunhas. E aí ontem ele falava comigo de alguns colegas lá longe, de 40 anos atrás, que morreram nos campos de futebol onde nós jogávamos, porque nós nunca nos envolvemos com a droga. A gente jogava bola, mas estava lá, só pela diversão. Os outros foram ficando na bebida, nas drogas, e todos morreram. E o Senhor nos guardou. Ser testemunha aonde você estiver. Ser testemunha. Poder também, sabe, querido, para perdoar. Perdão não é porque você é bonzinho, é porque é mandamento. Mandamento, nós devemos perdoar. Se você vai levar uma oferta diante do altar e não perdoa o seu irmão, volta com a sua oferta. Ela não tem valor. A pastora, eu perdoo, mas nunca mais eu quero ver. Então, não perdoou, cara. Não está dizendo que você tem que andar com ele. Você tem que perdoar e tem que ver e não passar mal, não engasgar. Perdoar. Poder, irmãos, eu sei que, pastor, mas é difícil. Por isso que nós precisamos do Espírito de Deus, irmãos. O Espírito nos quebranta, o Espírito nos torna humilde, tira a nossa arrogância, como João Marcos disse ontem. Tira isso, nos coloca no nosso devido lugar, que é no chão. Quando nós entendemos que nós estamos todos no mesmo patamar. Você sabe que uma das coisas que a igreja tem, isso em todo lugar, não é só aqui não, mas assim, sempre me incomoda, o altar é mais alto, sabe para quê? Quem inventou isso aqui é para mostrar que quem está lá embaixo, pode mesmo, quem está aqui em cima, é mentira isso. Só tem um acima de nós, ele está lá em cima no altar. Ele é o Senhor no trono da glória. Amém? É isso. Poder para perdoar. A igreja precisa aprender a perdoar, amados. Perdoar. Eu oro sempre pelas pessoas que foram. E eu sei que tem um lugar para elas aqui. No dia que elas quiserem voltar, as portas estão abertas. No momento mais difícil nos deixaram. Os discípulos deixaram Jesus no momento mais duro. E Jesus virou as costas para eles. Virou as costas para você, porque você também deixou ele. Nunca virou. Então cria juízo, Zé. A gente precisa, irmão, aprender a perdoar, amar. Poder para amar a todos sem exceção. Gostar de quem? Cadê meu netinho estava aqui agora há pouco no teclado. Amar o Gabriel é fácil, gente. Amar o Arthur, o Lucas, é fácil. Mas você tem que amar aqueles meninos que são bagunceiros também. Tem que amar aqueles que dão trabalho. Você tem que amar o seu vizinho que põe uma música lá alta. Meus vizinhos, você sabe que quem ouve música alta é só gente que gosta de música ruim, né? Música boa a gente ouve para nós, né? Põe baixinho, mas o cara que tem música ruim, ele põe bem alto para todo mundo, incomodar a vizinhança inteira. Você tem que amar esse cara. Dizendo, Senhor, muda o gosto do meu irmão, aleluia, abençoa ele. Amar, irmãos, amar. Ontem perguntaram para mim se fizeram a festa em homenagem ao pastor, tudo verde, palmeirense. Nós temos que amar até os corintianos, gente, aleluia. Amar a todos, amar. O poder do Espírito Santo vem sobre nós, irmãos. A igreja é conhecida pelo amor, viver o amor do Senhor Jesus Cristo.
A igreja não pode ser marcada pela ira, pela revolta. A igreja não se levanta para orar contra esse ou aquele. A igreja se levanta para abençoar. Abençoeis, a Bíblia diz abençoeis e não amaldiçoeis. Abençoeis, abençoa. Poder também, sabe, querido, para que a gente possa até sofrer por amor de Cristo. Às vezes, amados, a gente vem para a igreja com um apelo de que o Jesus vai resolver todos os nossos problemas. Parece que é uma oferta, e é uma oferta enganosa. Eu vejo os crentes fazendo isso. Não vai, o Senhor vai te abençoar. Não está errado falar que Ele vai abençoar, mas a pessoa vem pensando que vai dar tudo certo na vida dela, e só vai dar certo. Mas a Suzana testemunha aqui que ela já era da Igreja Unida, quando ela começou a frequentar a Peniel, e estava tratando um câncer. E outros membros da nossa igreja também passaram por câncer e venceram o câncer. Venceram dificuldades, porque nós passamos por dificuldades, irmãos. Não é só porque você serve a Cristo que tudo vai dar certo. É poder para suportar os tempos difíceis também, o tempo de seca. Tem tempo que a gente abre a Bíblia e parece um livro em branco. Pastor, mas você não conhece a Bíblia? Conheço, amado. Mas se Deus não abrir as Escrituras, eu vou vir aqui, vou ler e acabou. E todos nós passamos por esse período de sequidão, e nesse tempo eu nunca deixei de servir a Deus, nunca deixei de ler a palavra, acreditando que Deus ia abrir ela novamente para mim. A gente não vive só de tempos bons, irmãos, é poder para um tempo difícil, você continuar servindo, continuar amando, continuar dedicando tudo. Nesses tempos tão complicados, o Senhor nos sustenta, cuida de nós nos mínimos detalhes. Então era desse poder que Jesus estava dizendo: vocês vão precisar permanecer na cidade, vocês precisam de poder para pregar, poder para perdoar, vocês vão ter que perdoar os seus perseguidores. Essa igreja tem que perdoar Paulo, que consentiu na morte de muitos deles. Vocês vão ter que aprender a amar aquele que te machuca, aquele que te fere. Vocês vão ter que aprender a dar graças a Deus no sofrimento. Um dia eles estavam tomando chibatadas e saem alegres. O que foi? Nós estamos felizes porque sofremos por causa do nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então esse derramar do Espírito Santo acontece para a nossa vida. Essa vinda de poder do Senhor não é para nós falarmos em línguas, para revelarmos, para termos uma visão maior do que os outros. Não, é para que nós sejamos totalmente submissos ao Senhor, porque essas qualidades só cabem nele. Se você estiver fora dele, não vai. Segunda coisa é como isso acontece. Capítulo 2 nos mostra como aconteceu. Então, ao completar-se o dia, tem que esperar o tempo de Deus. Há um tempo de Deus para todas as coisas da nossa vida. Jesus disse: vocês vão permanecer até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não sabiam quanto tempo, mas ao completar-se o tempo de Deus, desceu sobre eles um som de um vento impetuoso, invadiu toda a casa. Um lugar comum. Deixa eu te falar, meu irmão, Deus pode te pegar num lugar comum. Não precisa ser numa vigília de oração no monte, não precisa ser no momento da sua consagração de 21 dias, é no lugar comum, do jeito dele. Você pode estar sossegado tomando banho, ele te encher do Espírito Santo, ali no lugar comum. Então eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso fala de unidade da igreja. Unidade, quando nós estamos juntos, irmãos, Deus está presente entre nós. Então eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, não tem hora marcada, vamos fazer 5 cultos para enchimento do Espírito Santo. Que palhaçada que é essa? Como se nós tivéssemos o poder de marcar o dia que Deus vai fazer. Sabe por que os caras fazem isso, irmãos? É para encher a igreja. Então você marca uma campanha, e todo mundo tem que se quebrar, tem que começar de novo. Mas Deus não precisa disso. É no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. Então, todos reunidos no mesmo lugar, desceu do céu. Aleluia. Não veio do pastor ungido, não veio do apóstolo que joga o terno sobre os outros. Não, essas palhaçadas, meu irmão, do meio gospel, não tem isso com Jesus. Veio do céu, para não idolatrar ninguém dele.
Desceu um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E eles estavam de joelho orando. Não, estava sentado igual vocês. Tira o místico. Meu irmão, você está vendo porque eu sou cheio do Espírito Santo, meu joelho todo marcado de orar. Para com isso, rapaz. Você tem poder para dobrar Deus, é isso? Não, é misericórdia dele. Misericórdia dele. Todos sentados. O som de um vento impetuoso enche toda a casa. Pastor, ficou de fora os não dizimistas? Não, toda a casa. Deus não faz separação de pessoas. Foi só o pessoal do círculo de oração? Não, toda a casa. Foi só quem leu a Bíblia? Não, toda a casa. Toda a casa, todos eles. Porque Deus não faz separação, irmão. Deus não faz. Nós é que fazemos. Nós ficamos vendo o mais ungido, o menos ungido, o mais comprometido, o menos comprometido, o que dá a palavra e não cumpre. E nós olhamos para isso. Jesus não. Veio o som de um vento impetuoso, encheu toda a casa, toda a casa, toda a casa. Minha oração, Senhor, é que o Senhor olhe para nós e encha toda a casa. Não importa o tamanho da pessoa, não importa se é criança. Irmãos, que coisa linda quando Deus foi falar com Samuel. E João Marcos citou ontem aqui, e acordou ele de noite, ele não sabia quem era, não conhecia a voz, não tinha intimidade. Aí vai falar com ele, ele fala, quando ele falar de novo, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus fala com crianças, irmãos. Eu lembro uma das cenas mais lindas desses anos de igreja. Nós estávamos numa vigília, numa escola lá na vila, como chama ali? Acho que não sei se já viu União, onde era Betel, perto do SESI. E aí nós estamos orando lá de madrugada, e eu olho para a Jéssica pequenininha, 5 anos de idade, com a touquinha na cabeça, o nariz todo vermelho de chorar. Eu olhei para ela e falei, que foi, filha, o que você quer? Eu quero ser cheia do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. É isso que nós precisamos querer, irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Então, como é que isso acontece? Acontece no lugar comum, acontece quando se cumpre o período de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Do jeito dele, você pode estar do jeito que está aí comum. Eu lembro, nós estávamos reunidos, acabamos de chegar na igreja, de repente, no meio de um culto, lá a Luciana, tomada pelo Espírito Santo, começa a gritar em outras línguas, e nós olhamos todo mundo espantado, o que é isso? A igreja não queria aceitar muito, não, essa mulher nem é daqui direito, chegou agora. Deus escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, enche do Espírito, acabou. Nunca mais foi a mesma, né? Nunca mais. E o Nelson ficava, o que a minha mulher tem? Quero saber o que a minha mulher tem. Mudou comigo agora. Esse é o nosso Deus, irmãos, esse é o nosso Deus. Ele vem sobre nós desse jeito, fazendo essas coisas lindas que a gente não entende muito bem. E aí, Ele vem, toma toda a casa, diz assim, olha lá. E de repente vem um som de um barulho semelhante a um vento soprando estrondoso, forte. E esse som tomou toda a casa onde estavam assentados, e todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo. E pousou sobre cada um deles, todos eles. Um olhava para o outro e via, tem algo diferente nele. Estou vendo algo nesse, então está diferente, tem algo ali. Todos eles, irmãos, foi para todos. Ninguém ficou de fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vem num culto para adorar a Deus, ninguém sai vazio. Ele não despede ninguém vazio. Ninguém sai do mesmo jeito. Se você veio para cultuar a Deus, para adorar a Deus, todos nós somos marcados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Todos eles e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito Santo concedia que falasse. Eu lembro que há muitos anos atrás eu comprava livros numa livraria que tinha ali na Itinguçu, evangélica. E aquele moço, dono da livraria, pastor José Luiz, da Assembleia de Deus, ele, toda vez que eu chegava lá, ele olhava para mim com admiração e falava assim, irmão, você ia ser tão usado lá no... Você podia ir para o Belém. Esse cara, você ia...
Ele falou: você é batizado com o Espírito Santo? A primeira pergunta que eles fazem. Eu dizia: claro que eu sou. Ele falou: você fala em línguas? Eu falei: não. Então como é? Aí ele falou: mas você é? Eu não tenho dúvida. Irmãos, Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer. Eles estavam todos reunidos ali, viram aquelas línguas, porque aquilo era um testemunho para aqueles descrentes, aquelas pessoas que estavam lá fora, que não sabiam. E agora esses homens reunidos de várias regiões, eles falavam dialetos diferentes. Agora não, eles falam na própria língua daqueles que estão ouvindo. Eles falam uma língua que é compreensível. Irmãos, Deus pode derramar um dom de língua sobre você, mas você tem que falar numa linguagem que o outro entenda. A linguagem de Deus é a linguagem do amor, é a linguagem da bondade, é a linguagem do perdão. É essa língua que Deus quer que nós, que a igreja fale. A língua da inclusão eu trago para perto, a língua do abraço. Todos reunidos falavam as grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Essa é a marca do Espírito Santo. Ele fala de Deus, ele não fala do homem, ele não fala dos seus feitos, não fala das suas realizações. O pregador não vai falar da sua vida particular, como ele tem vivido bem. Ele tem que falar de como Deus tem mudado a história dele. Testemunhar, falar do que Jesus fez na sua vida. Não é o que você fez para ele. Eu ganhei tantas almas, você não ganha ninguém. O João disse muito bem, eu gostei muito dele. Falou assim: quem frutifica é o Senhor. Se Ele não agir em nós, irmão, não acontece nada. Então essa igreja pode florescer muito, muito cheia do Espírito Santo. A igreja que floresce é uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos. É uma igreja que caminha na dependência de Deus, na obediência. A primeira coisa que eles fizeram foi obedecer. Jesus disse: permanecei, pois, na cidade. Obedeça, obedeça. Depois eles permaneceram juntos, unidade. Uma igreja dividida não floresce, uma igreja dividida não cresce, uma igreja dividida não caminha. Você não precisa concordar com tudo que eu falo, mas se você está aqui, você tem que andar junto com a igreja. Junto com a igreja. Uma igreja que floresce é uma igreja que espera as promessas de Deus, acreditando que elas vão acontecer. Eles aguardaram ali o tempo necessário. Por quê? Porque Jesus disse: eu tenho uma promessa para vocês, permanecer, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Deus tem promessa para mim e para você, não tem? Essa igreja que aguarda a promessa floresce. Aguarde a promessa do Senhor, reunido. Aguarde a promessa do Senhor, junto dos seus irmãos. Aguarde a promessa do Senhor. A igreja que floresce é uma igreja que, quando recebe aquilo que Deus prometeu, devolve, distribui. Agora o Espírito de Deus veio, o poder de Deus veio, e eles devolviam isso, falando das grandezas de Deus para outras pessoas. Eles entenderam o propósito, entenderam. Depois nós vamos ver no livro de Atos ainda, lá no capítulo 8 para frente, o Estevão é martirizado, ele é morto. Começa uma perseguição contra a igreja. E lá no capítulo 11, eles então são dispersos por todas as regiões, menos os apóstolos que ficam em Jerusalém. E a igreja dispersa, agora ela sai pregando o evangelho em todo lugar. Sai ministrando, sai abençoando, abençoando, abençoando. Por quê? Porque eles entenderam o propósito. Aonde você estiver, você tem que ser alguém que vai anunciar as grandezas de Deus, o evangelho de Cristo, o poder do Senhor. Você pode orar pelos enfermos e Deus é que cura. Você pode falar do amor de Deus e ver pessoas sendo transformadas, tocadas, renovadas, restauradas. Eu e você, nós somos chamados, irmãos, para servir a Deus aonde nós estivermos, por onde passarmos. A igreja que floresce é uma igreja que entende o propósito e vive pelo propósito. Nós temos uma causa. Nossa luta é pelo nome do Senhor Jesus. Nós vivemos, irmãos, para servir o Senhor. De vez em quando algumas pessoas perguntam: como é que você aguenta lá? Pouca gente, aluguel caro. Não sou eu não, é o Senhor. Sempre foi Ele.
Sempre foi Ele. Quando está dando tudo errado, Ele vem e faz algo novo. Ele faz umas coisas que a gente não entende. Ele é Deus. Hoje nós podemos participar da ceia do Senhor, porque Ele veio, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele habita em mim, habita em você. 1 Coríntios 3, 16, 19. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito do vosso Deus habita em vós. Eu fico pensando como alguém como eu, não tenho nada para oferecer, e Deus diz assim: eu habito em você. Eu me sinto muito honrado, irmãos, privilegiado. Todos os dias pela manhã, todos os dias, a minha rotina é orar pela minha vida, pela minha família, pelos meus pais, pela família do meu irmão, pela família do pastor Nelson, por todas as famílias da igreja, pela família dos meus pastores. Eu tenho pastores amados de igrejas que eu amo e oro por todos os rotineiramente. Eu não saio, entro no meu carro e não chego nem na padaria sem orar por todos eles. Se eu chegar na padaria e não tiver terminado de orar por todos, eu fico dentro do carro até terminar. Eu creio num Deus que ouve a nossa oração. Eu creio num Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. E Ele colocou dentro de nós um desejo de orar e interceder por outras pessoas que talvez vocês não tenham a menor ideia que você está orando por eles. Mas faz tanta diferença, irmãos. Porque você que muda. Cada vez que eu oro por alguém, eu percebo como Deus está me mudando para melhor. Eu estou abrindo mão das coisas que talvez sejam importantes para mim, para interceder por outros. Faz tanta diferença. Tão bom. Cheio do Espírito Santo, você vai desejar ver outras pessoas melhores. Vai desejar, esse é o propósito. Todos cheios. Aqui começava a igreja do Senhor Jesus. Nasceu cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia. Como é que a gente mantém isso? Paulo explica em Efésios 5, verso 18 em diante. Não vos embriagueis no vinho em que há contendas e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com todo o vosso coração, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Ele diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e morreu em favor dela. Esposa, ame, sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. Pais, não irrite os seus filhos. Deixa de ser chato, pai. Ama essa criança. E filhos, respeite os vossos pais e os honre, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. É assim que nós nos mantemos cheios do Espírito. E encher-nos é com Deus, Ele faz. Nos manter cheio é conosco. Um dia o pastor Jorge Linhares pegou minha mão para me abençoar. Falou: na mão aqui, João. Ensinou um livro para mim, pegou minha mão, botou a mão dele em cima e falou assim: olha, Deus te colocou no altar, pastor João. Se manter no altar é com você. É a sua vida, de serviço à igreja, de honrar os membros, de honrar a sua liderança, de honrar sua esposa, sua família, de honrar a Deus. Vai te manter lá. Enchimento, jogar o Espírito sobre nós, derramar sobre nós é com Deus. Nos manter cheio é com a gente. Nosso compromisso, vida diante do altar. Vamos colocar de pé, vamos orar. Nós somos uma igreja que floresce, irmãos, porque o Espírito de Deus está sobre nós. E o Espírito Santo do Senhor desceu sobre a igreja de Jesus Cristo. E nós fazemos parte dessa igreja. Essa igreja não tem paredes, essa igreja não tem divisões, ela não tem placa. É a igreja do Senhor Jesus em toda a terra. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e de misericórdia. Senhor, nós estamos aqui, a igreja do Senhor Jesus, reunidos, um povo simples, Senhor, meu Deus, mas que acredita na Tua palavra. O Senhor que falou para aqueles homens simples, os pescadores: permanecei, pois, na cidade até que do alto sejam revestidos de poder, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Senhor, nós estamos aqui reunidos neste lugar, celebrando
nosso lado, Senhor. Alguns deles já não estão mais conosco, mas o Senhor sabe exatamente onde eles estão, o que precisam. Deus, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar, te pedindo, Deus, faz de novo entre nós algo novo, especial. Nós vamos viver mais 22 anos, 30, 40, não sei quantos anos mais o Senhor desejar na tua presença, mas todos os dias sejam cheios do Espírito Santo, sejam todos os dias repletos da tua presença, cheios da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, Senhor, cheios de ti, ó Deus Todo-Poderoso, Deus que tudo pode, Deus que tudo vê, Deus que tudo executa, o Deus que nos ama, o Deus do João, do Pedro, o Deus do Paulo, o Deus do Júnior, o Deus da Luciene, o Nelson, o Deus do Antônio Carlos, o Deus da Cleusa, o Deus da Luísa, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama e nos conhece pelo nome, o Deus que nos carrega no colo, faz o carinho quando nós precisamos, o Espírito de Deus que coloca palavras de sabedoria nos nossos lábios, que quebranta o nosso coração, que nos leva a viver uma vida diferenciada. Oh, Senhor amado, vem sobre a tua igreja, Senhor, vem sobre nós, com a doçura que o Senhor tem para produzir na nossa vida, para que nós possamos dar frutos que permaneçam. Ajuda-nos, Senhor, a viver em gratidão e obediência, firmados, permanecendo no Senhor, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que nós não nos esqueçamos de onde o Senhor nos tirou, do charco de lodo, nos pôs os pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos e pôs os nossos lábios um cântico novo, um cântico de louvor, de adoração ao nosso Deus. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia, pelo que nós não temeremos. Ah, Senhor, Senhor, a tua presença em nós é que faz toda a diferença. Vem sobre nós, Espírito de Deus, vem sobre nós, Senhor. Vamos louvar a Deus, aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor.